Opa, estamos de volta para mais uma aula desse curso maravilhoso. Eu espero que vocês estejam gostando de verdade e que estejam principalmente aprendendo. Agora, muita atenção, a gente vai trabalhar cada parte, né? Falar dos componentes, como estruturar cada etapa, né? E é preciso que você fique muito atento, muito atenta, tá? Vou trazer exemplos também, mas é preciso a sua atenção, tá bom? Então vamos lá. Ó, a introdução, ela tem três elementos principais. Como a gente já falou, é a parte do texto que é a primeira, que vai nortear o leitor aí sobre o tema, sobre o possível posicionamento do autor, sobre os tópicos a serem debatidos. Então é uma parte muito importante. Agora olha só, a introdução, ela tem três elementos que não podem faltar, que você tem que saber, né? E depois que você os conhece, né, tem certa intimidade aí com esses elementos, você vai estruturando de formas diferentes, tá? Mas os três elementos são a apresentação do tema, tese e argumentos. Repare que eu coloquei aí dois argumentos. Então, a introdução, meu aluno, minha aluna, é composta por quais elementos? A apresentação do tema, tese e argumentos. O que é a apresentação do tema? A apresentação do tema é a temática que vai ser discutida. É o quê? É desigualdade social? São doenças mentais? É intolerância religiosa? É a falta de democracia em relação ao cinema? Que assunto vai ser discutido? Essa é a apresentação do tema. E ela pode ser feita por duas maneiras distintas que demonstram aí níveis de conhecimentos diferentes, tá? Se você, por exemplo, ainda está aprendendo, está engatinhando, né, digamos assim, no processo de aprendizagem em relação ao texto dissertativo argumentativo, você pode apresentar o tema apenas repetindo a frase temática. Qual que é a frase temática? É aquela proposta de redação. Então, no Enem, em 2020, o tema era o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, eu posso começar repetindo o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira e dou prosseguimento ao meu texto. Essa é uma forma de apresentar o tema. Mas, né? Dependendo aí se eu já sei a estrutura da redação, já conheço os elementos e estou estudando, né? Tenho lido bastante, tenho praticado bastante, eu posso apresentar o tema a partir de um repertório, ou seja, contextualizando esse tema. Então, é uma forma usando uma série, a gente vai ver exemplos aqui. Eu posso dizer, por exemplo, pegar ali a Constituição Federal, que é um repertório que a gente chama de coringa, porque serve para vários temas. De acordo com a Constituição Federal, todo cidadão tem direito à saúde. No entanto, vê-se que a lei não está sendo cumprida no que tange ao estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, olha, eu apresentei o tema, mas trouxe um repertório relacionado a esse tema. E aí, isso demonstra um pouco mais de conhecimento do autor da redação, do participante, do que quando eu simplesmente só repito a frase temática. Mas repetir a frase temática é uma estratégia para aprender a elaborar o texto, tá? Não fica aí apreensivo querendo já começar esse texto contextualizando o tema. Não, calma, vamos por parte, tá? Aí eu tenho a tese, segundo elemento aí importante e que é necessário na introdução. A tese, muita gente acha que é a argumentação e não é. A tese, ela é uma afirmação que você faz. Pode ser positiva ou pode ser negativa a respeito do tema. Então, eu posso te perguntar assim: olha, João, Maria, o que você acha da desigualdade social? Você pode dizer para mim assim: olha, Paula,
Eu acho a desigualdade algo terrível. A desigualdade é algo terrível. Isso remete uma tese. A tese, então, é a sua opinião. Se alguém perguntar para você o que é uma tese, é uma opinião. E essa opinião ela pode ser feita pró ou contra o tema. Geralmente o Enem ele traz aí temas voltados para a ausência de direitos, né? Alguma população, alguma parcela da população está sofrendo porque não está tendo acesso a algum direito. Isso já vem sendo trabalhado há anos no Enem. Então, veja, você vai se colocar a favor de um problema social? Não, é muito bom que exista desigualdade social. Você não vai fazer isso, né? Então, geralmente, a tese ela é voltada para uma afirmação negativa. Então, a desigualdade social é terrível, certo? Então, a apresentação do tema, a tese é a opinião, beleza? Através de uma afirmação, tá? Então, eu vou afirmar. A argumentação que a gente vai ver depois é os mecanismos e recursos que você vai utilizar para provar que a sua afirmação é coerente, tá? Então, a apresentação do tema é quando eu mostro o assunto que vai ser discutido. A tese é uma afirmação que remete, que reflete, perdão, a minha opinião, já o que eu penso. E os argumentos, isso aqui é muito importante. Os argumentos, eles são os tópicos que eu vou trabalhar no meu texto. E é muito legal que eles venham na introdução. É muito importante que eu já apresente e deixe eles delimitados na introdução. Por que isso, Paula? Porque isso vai te ajudar a não se perder, a não confundir as ideias, a não trazer coisa demais, a não desenvolver um texto circular, por exemplo, com apenas uma informação. Essa definição dos tópicos que você vai trabalhar, ela é crucial para o teu texto, não só na introdução, mas nele como um todo, tá? Então, o que eu preciso saber agora, Paula? Que a introdução tem a apresentação do tema, tese e argumentos. Apresentação do tema é falar o que vai ser discutido. Tese é uma afirmação que reflete a minha opinião, ela pode ser positiva ou negativa acerca do assunto trabalhado. E os argumentos são os tópicos que eu vou discutir ao longo do meu texto. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Aí, antes de começar o seu texto, presta atenção no que eu vou te dizer. Não começa, peguei papel aqui, dei uma de Chico Xavier. Faça isso não, tá? O que você vai fazer? Pegou o papel, pegou a caneta, você escreve a frase temática. Então, o tema de 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Antes de você montar a sua introdução, você vai escrever, né, e vai se perguntar quais são os problemas que ocasionam esse problema, né, que geram, aliás, né, digamos assim, quais são os fatores geradores desse tema. O que o estigma relacionado às doenças mentais traz de problema para a sociedade? Quais são as problemáticas envoltas nesse tema? E você vai fazer uma lista. Você vai se perguntar e vai listar. Olha só, eu trouxe aqui o tema. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quais são os possíveis problemas relacionados a esse tema? Quais são os possíveis problemas? E aí você vai começar a fazer uma lista. Você vai começar a escrever. Então, eu penso que a falta de informações sobre doenças mentais pode causar o estigma associado às doenças mentais. Então, a falta de informação. Precisa de mais informação sobre. O preconceito que, infelizmente, ainda existe para com pessoas que possuem transtornos psíquicos.
Falta de debate nas escolas. Veja, se a gente que está na escola está formando cidadãos, a gente precisa de debater esses assuntos justamente para quebrar o preconceito. Concorda comigo? A ausência de tratamento adequado. Será aí que todo mundo que sofre com depressão, ansiedade, síndrome de borderline, entre outros, né, bipolaridade, tem tratamento adequado pelo SUS? Tem condição de pagar esse tratamento, se for numa clínica particular e se não oferecer no SUS? Pensa nisso. E o tabu em torno do tema. Tem muita gente que sofre com doenças mentais e não tem coragem de falar para as pessoas próximas por medo de ser julgada, né? Então vamos pensar nisso aqui. Olha, primeiro passo antes de começar uma redação, estou te ensinando aqui o passo a passo. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Pega o papel, pega a caneta, repete a frase temática. No caso de 2020, foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí eu vou pensar, mas quais são os possíveis problemas relacionados a esse tema? Fiz uma lista. Vê que eu coloquei aqui 5. 5 possíveis problemas relacionados a esse tema. Já fiz a lista. E agora, Paula, qual que é o próximo passo? Selecionar 2 tópicos desse aqui. Esses 2 tópicos que você vai selecionar é o que você vai debater, né, lá no desenvolvimento. Então, veja, eu vou escolher 2 tópicos desses aqui para poder começar de fato a minha redação. Então, qual que é o primeiro passo? Eu sei que a introdução tem a apresentação do tema, tese e argumentos. Eu começo listando os possíveis problemas relacionados ao tema para selecionar os 2 argumentos que eu vou utilizar como tópicos para discutir no meu texto. Perfeito até aí? Então vamos lá. Já escolhi aqui, vou mostrar para vocês. Em azul, para ficar assim bem ilustrativo, eu tenho a apresentação do tema. Em laranja ou amarelo, né, dependendo de como a pessoa enxerga, eu tenho a tese. E em verde, por último, eu tenho os argumentos. Então, olha só. O primeiro exemplo aqui, esse que está em maior, eu fiz a construção da introdução da maneira mais simples. Como? Repetindo a frase temática. Lembra que eu falei que para a apresentação do tema a gente pode apenas repetir a frase temática ou a gente pode contextualizar, tá? Então eu vou repetir. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira é um tema que está em debate na contemporaneidade. Por que eu acrescentei, essa parte que eu destaquei? Porque eu não posso simplesmente colocar aqui, ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, ponto. O que tem esse estigma? Eu coloquei aqui, ó, é um tema que está em debate na contemporaneidade. E digo, essa forma de elaborar é uma forma que é coringa. Pega aí a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se falar de direitos, eu posso usar essa construção. Então, a democratização da falta de acesso ao cinema no Brasil é um problema, é um tema que está em debate na contemporaneidade. Eu sempre posso pegar a frase temática e usar essa construção. É um tema que está em debate na contemporaneidade. Perfeito? Apresentei o tema. Então, o leitor já sabe, bem, vai falar aí de doenças mentais, do estigma relacionado a essas doenças, tudo certo. Infelizmente, o infelizmente, ele traz a impressão do autor sobre esse tema. Infelizmente, ainda se mostra com um triste aspecto. Triste, um adjetivo. Como que é esse aspecto? Ele é triste.
como um triste aspecto do cotidiano, tá? Então, veja, quando eu adjetivo, quando eu trago expressões que demonstram o meu ponto de vista, eu consigo reforçar a minha opinião. Paulo, eu não sei como colocar a minha opinião. Adjetiva. Traz termos como infelizmente, lamentavelmente. Então, um absurdo que é essa situação. Olha, um absurdo. Você está imprimindo, né, a sua opinião. Isto ocorre, isto que? O estigma associado às doenças mentais. Especialmente, aí lá vem os tópicos, lá vem os argumentos. A ausência de tratamento adequado. Esse é o argumento 1. Para portadores de transtornos psíquicos. Então, qual foi o argumento que eu utilizei? A ausência de tratamento adequado para portadores de transtornos psíquicos. Vou voltar aqui. Olha a minha lista. A ausência de tratamento adequado para portadores de tais doenças. Quem são essas doenças? Doenças mentais, transtornos psicológicos. Então, eu tirei da minha lista que eu fiz. E são 2 argumentos, 2 tópicos. Lembra que o desenvolvimento tem 2 parágrafos? É por essa razão, porque em cada parágrafo eu vou trabalhar um argumento, um tópico, tá? E o tabu que existe em torno do assunto. Vou voltar aqui. Fiz a listinha dos possíveis problemas, né, relacionados a esse tema e selecionei 2. Quem foram os 2 que eu selecionei? A ausência de tratamento adequado para portadores de tais doenças e tabu em torno do tema. Tabu em torno do tema, tá? Aí eu vou reler, né, a minha introdução, cuja apresentação do tema foi feita apenas pela repetição da frase temática. Então, olha, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira é um tema que está em debate na contemporaneidade. Infelizmente, ainda se mostra como um triste aspecto do cotidiano. Isto ocorre especialmente devido à ausência de tratamento adequado para portadores de transtornos psíquicos e o tabu que existe em torno do assunto. Olha só essa apresentação de tema maravilhosa, viu? É simples, tá? Quando você sabe os elementos, tudo fica tranquilo. Você não vai ter problema. Faz primeiro a listinha. Escrevi o tema da redação. Quais são os possíveis problemas relacionados a esse tema? Listo. Tudo que eu conseguir pensar, eu vou listar. Daí eu vou tirar 2 desses tópicos, 2 desses fatores geradores do problema, certo? E aí eu vou para a minha construção. Agora, aqui embaixo, né, eu fiz a apresentação do tema, a única coisa que eu mudei foi a apresentação do tema, tá? A apresentação do tema também é a tese, eu dei uma modificada na tese. Mas olha só, eu contextualizei. Agora eu tenho a apresentação do tema de maneira contextualizada. Paula, eu já estou tendo um bom encaminhamento aí na redação, já tenho um conhecimento suficiente, quero melhorar o meu texto, quero deixar ele mais complexo. Aí você já começa contextualizando o tema. Olha só, na série americana 13 Porquês, né, que eu coloquei o nome aqui em inglês, com a estreia em 2017, Hannah, a protagonista, comete suicídio após ser ridicularizada e excluída por seus colegas, sendo a depressão um dos fatores que mais contribuíram para esta tragédia. Olha a palavra-chave aqui: depressão e exclusão. Depressão retoma doenças mentais e exclusão retoma estigma, preconceito, discriminação. Então, veja, eu apresentei o tema de forma contextualizada.
tá? Vou para a tese. Lamentavelmente, olha a minha impressão. Veja que na apresentação do tema você não tem a minha impressão enquanto autora. Você tem uma exposição de informação. Concorda comigo? Lamentavelmente, este não é um caso isolado, quer dizer, não aconteceu só com a Hannah. Não é um caso isolado na sociedade contemporânea. Isto é, fora da ficção, jovens e adolescentes acometidos por transtornos psicológicos são julgados por pessoas próximas e acabam tirando a própria vida. Olha só o que eu fiz. Apresentei o tema, né, de maneira contextualizada. E na minha tese, eu retomei o repertório para reafirmar o quanto o estigma relacionado e associado às doenças mentais na sociedade brasileira é ruim, tá? E isto ocorre especialmente devido à ausência de tratamento adequado para portadores de transtornos psíquicos, argumento 1, e o tabu que existe em torno do assunto. Então, vamos só recapitular. A introdução é o parágrafo inicial do texto e deve conter 3 elementos básicos: a apresentação do tema, tese e argumentos. Concorda comigo? Beleza? A apresentação do tema, ela pode ser feita somente pela repetição da frase temática, ou, se eu me sentir, né, mais seguro ou segura, eu posso contextualizar a partir de um repertório. Mas se você está aprendendo redação agora, te indico esse tipo aqui, o primeiro exemplo. Por quê? Porque você vai conseguir uma boa nota na redação, eu te garanto. Um 800 mais se você seguir o passo a passo. Não vai te prejudicar, muito pelo contrário, vai te auxiliar. Perceba que esse primeiro exemplo aqui, ó, ele é uma construção mais simples. E vou te falar mais uma coisa. Perceba que a cada transição de um elemento para o outro, ou seja, apresentação do tema, tese, argumentos, existe um ponto. Um ponto. Por quê? Porque eu inicio e fecho uma ideia. Eu inicio e fecho um período. E aí eu vou para outra ideia. Inicio e fecho uma ideia. Você consegue organizar estruturalmente falando o seu texto de uma forma melhor. Então, Paula, eu quero organizar minha introdução, a apresentação do tema, tese e argumentos. Esses 3 elementos são separados por ponto. Fechou o período, acabou ali, beleza? Tá? Então, ponto, ponto, ponto. Finalizei. E aí não mistura, você não corre o risco de cometer erros gramaticais e ser penalizado na competência 1, vai ficar tudo certinho, ok? Então, a gente vai fechando por aqui a introdução e eu já vou te deixar um dever de casa, vamos colocar assim, um exercício para você fazer em casa. Pega o tema de 2019, 2020 não, 2019, peraí, um tema de 2019, vou abrir uma tela aqui. Então, exercício para casa. Cadê minha tela? Não abriu aqui. Tela branca. Aqui. Opa, agora vai. Então, exercício para casa, para você, tá? O que você vai fazer? Vai pegar o tema do Enem de 2019. Fica comigo aqui. E você vai desenvolver uma introdução. Introdução. Da forma como eu te falei. A apresentação do tema, tese e argumentos.
a apresentação do tema, tese e argumentos. O que eu faço para selecionar meus argumentos, Paula? Faço uma lista dos possíveis problemas relacionados ao tema, beleza? Então, esse aqui é o seu exercício. Pega lá, pode pegar a proposta de redação de 2019 com os textos motivadores e fazer o exercício da introdução, tá? Hoje a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.